São 8h23. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM 98,3. Temos aqui conosco o nosso convidado de hoje, o Yuri Guerra, que é o assessor de comunicação da Delegacia de Campos da Polícia Rodoviária Federal. Arnaldo, último segmento. Nós temos aí uns 25 minutos para conversar e para assustar a turma, né? Queria que o Yuri falasse um pouquinho dos valores dessas. Porque você falou uma coisa interessante, né? O sujeito faz ultrapassar num local que ele precisa de milagre. Ele precisa de milagre, em primeiro lugar. Né? Se o milagre vier, não tiver nenhum carro vindo, ele vai passar, tudo bem. Exatamente. Mas se vier um caminhão e bater nele, todo mundo vai sair prejudicado, porque vai bater em outras pessoas também, não vai ficar. Você está atrás dessa rodovia que eu não sei como não tem mais acidente com mais mortes, porque existe muito lambança. E tem pessoas que, eu vou te ser sincero, que perderam, algumas pessoas, sorte que é a minoria, perderam a noção do certo e do errado. Então, quando a pessoa, semana retrasada mesmo, eu abordei um veículo que tinha feito uma ultrapassagem indevida, forçou passagem. Ele ultrapassou em local permitido, era faixa tracejada, mas ele forçou a passagem. Ou seja, quem estava vindo no sentido oposto teve que jogar o veículo para o acostamento, ele estava ultrapassando uma viatura policial, quem estava no sentido oposto teve que jogar para o acostamento para não colidir nele. Quando eu abordei, eu falei, o senhor vai ser multado por forçar a passagem. Ele ficou indignado. Mas ali era permitido. Eu falei, eu sei, mas forçar a passagem não é simplesmente local proibido. Se o senhor tivesse forçado passagem em local proibido, o senhor receberia 2 multas. Uma de forçar passagem e outra de ultrapassar em local proibido. E a pessoa não tem noção. Ele deve estar até hoje me xingando, porque a multa é alta, R$ 1.900 a multa de forçar passagem, a mesma de ultrapassagem devida, deve estar me xingando até hoje porque eu dei essa multa nele. E daria de novo. E o sujeito que está numa estrada, numa BR em trechos que não tem pista dupla, o sujeito vai entrar na cidadezinha esquerda, ele para no meio da estrada, exatamente, do lado esquerdo, em cima da faixa que divide, exatamente, e bota o pisca-pisca. Exatamente. Gente, não é possível que ele não fez o exame, exatamente, de motorista, que ele tem que ir para o acostamento da direita, ou às vezes tem até a forma de retorno. Exatamente. Não faz, como você falou, tem preguiça de andar 100 metros para fazer um retorno, que acontece muito dentro da cidade. Aqui a gente já até registrou uma redução desse tipo de infração, mas tivemos que fazer alguns balizadores. Você vê o local que mais tinha isso, posto contorno, ali em frente ao posto contorno. As pessoas entravam direto ou paravam sobre a pista. Depois que a gente colocou aqueles balizadores, a gente na autopista, né, com o pedido nosso, colocou aqueles balizadores no meio, eles pararam de fazer isso. Aquele acesso à comunidade da linha, ali também, próximo ali, perto do Boulevard, ali, né? Nós tivemos que mandar fechar aquele acesso, o que foi até complicado ali, porque aí a população dali, aquela limítrofe ali, começou a invadir a rua com... Eu não entendo isso, né? O sujeito, ele lasca toda uma estrutura organizacional para ganhar meio metro de casa em cima de uma calçada. Mas enfim, isso daí não compete a mim, compete à fiscalização de postura. E tivemos que fazer isso porque os veículos entravam direto ali ou paravam ali, o que causava mais acidente. Então é complicado mesmo. Eu vou voltar aqui só para a gente registrar nossos ouvintes acompanhando pelo stream da rede social. Eduardo Manhães, bom dia. Essa é uma entrevista positiva e esclarecedora. Adriana Mello também desejando bom dia. Assim como o Henrique da Hora, professor Henrique, falando que é uma boa entrevista. E a Maridete Gonzaga, que trouxe uma pergunta lá no grupo e a gente já passou para você, falando que é uma excelente entrevista e parabenizando a você, Yuri. Mas você falou uma coisa no bloco anterior, não sei se no primeiro ou no segundo, que eu fiquei com isso na cabeça e acabei esquecendo de engatar a pergunta. Você falou sobre essa questão dos radares, né, que são de competência da PRF. São todos os radares da PRF ou alguns a manutenção pertence ao DENIT? Como que funciona essa questão? Não, eu fiquei meio na dúvida se a parte de manutenção e de instalação é da PRF ou se é do Departamento Nacional. Não, você tem radares do DENIT. Na BR-356 você tem, inclusive, todos os radares fixos que tem na BR-356 são do DENIT. Esses nesse trecho daqui de Campos e São João da Barra ou em toda? Campos São João da Barra, Campos e Itaperuna. Tá. Todos aqueles radares são colocação do DENIT, cobrança feita através do DENIT, enfim, manutenção através do DENIT.
Você tem radares da Polícia Rodoviária Federal, que são aqueles radares móveis, e você tem radares onde a cobrança é feita pela Polícia Rodoviária Federal, mas muitos radares que são colocados pela concessionária. Então a concessionária coloca o radar, mas quem faz a cobrança, quem faz todo o sistema coercitivo é a Polícia Rodoviária Federal. Um ente privado não pode fazer esse tipo de serviço, porque isso daí pertence à parte coercitiva do Estado. Então você tem em cada realidade uma realidade. Pode haver algum tipo de parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT? Pode. Não sei onde ocorre, eu sei que aqui na nossa região não ocorre, mas pode haver? Em tese, sim. Em tese pode haver algum tipo de trabalho de parceria, como pode ter junto com a NTT também, algum trabalho de parceria, como há, por exemplo, na fiscalização de peso. Existe trabalho de parceria na fiscalização de peso entre a NTT e Polícia Rodoviária Federal. Existem trabalhos até de fiscalização entre Polícia Rodoviária Federal e DENIT. Existem diversos tipos de parceria. E por falar em parcerias, eu lembro que recentemente eu li alguma coisa, né, a gente lê tanta coisa, sobretudo em rede social, sobre uma parceria da PRF com o BPRV na fiscalização. Essa parceria tem acontecido? Tem algum balanço dessa atuação conjunta aqui na nossa região? Eu digo que é um trabalho, não é simplesmente um trabalho conjunto, é um trabalho sincronizado. O que seria um trabalho sincronizado? Eles atuando, a BPRV fazendo o trabalho deles no trânsito na área deles e nós fazendo o nosso trabalho na nossa área. Porque quando você fala de trabalho integrado, força conjunta, você pressupõe que já fizemos muito e isso daí logrou êxito em diversos momentos. Você vê o pessoal da BPRV, da Polícia Militar, de modo geral, trabalhando conosco na rodovia federal ou a gente trabalhando na cidade. O que você tem hoje, em grande escala, esse trabalho sincronizado. No mesmo momento em que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo a fiscalização ali, por exemplo, na região do Jockey, ali da Presidente Kennedy, que lá é BR-356, você tem o BPRV fazendo o mesmo serviço na área de competência deles. Ali a 28 só até entrar na 356, depois parece 24 de outubro. 24 de outubro, né? Que é, no caso, uma rodovia estadual. E aí, tanto é que tem um posto do BPRV ali na entrada da Penha, né? E eles fazem o trabalho ali. Então, é um trabalho sincronizado. Isso é importante porque aquela pessoa que tenta evadir de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e acaba pegando uma rodovia estadual, é parado pelo BPRV. E vice-versa. Uma pessoa que tenta ou escapa tal e acaba sendo pego pela Polícia Rodoviária Federal. Esse trabalho você verifica, inclusive, com a PM, esse trabalho sincronizado na região da Tapera, por exemplo, quando você tem aqueles final de semana, o pessoal vai para a Lagoa de Cima, volta embriagado, e para fugir da Polícia Rodoviária Federal, muitas vezes ele vai e passa por fora, tenta passar por dentro e tal, e em muitos momentos acaba sendo flagrado pela Polícia Militar. Polícia Militar, de um modo geral, a gente aqui na região tem um trabalho muito bacana com eles. Quando precisa fazer etilômetro e eles não têm o etilômetro à mão deles, eles vão na Polícia Rodoviária Federal, a gente faz o etilômetro para eles. Então é um trabalho de parceria muito grande. Quando a gente precisa deles também, estão sempre à disposição também para nos auxiliar a todo momento. Yuri, tem uma questão também que você citou em outro bloco e eu também deixei passar, que é a questão de efetivo. A Polícia Militar, eu entrevistei o comandante da polícia aqui, o Luiz Henrique, algumas vezes, antes também o Ibiapina, enfim. E eles sempre falavam sobre ações integradas, e não só ações integradas, na questão de planejamento, no remanejamento de efetivo. Você mesmo citou que o efetivo da PRF aqui não é dos maiores. Tem uma melhora com essa questão de hora extra. Mas, por exemplo, para uma ação mais específica como agora, carnaval, verão, há remanejamento de policiais de outras áreas para ajudarem onde tem um movimento mais intenso? Sim, sim. Nós temos poucos policiais na área interna. Nós temos administrativos e tal, mas temos poucos policiais na área interna. Mas quando chega numa época dessa, esse policial que está trabalhando na área interna, ele normalmente é remanejado também para trabalhar na pista. Nós tivemos um incremento de efetivo não só por conta da hora extra, nós tivemos também recebimento do último concurso, nós tivemos recebimento de efetivo. O Rio de Janeiro, diante de todas as suas características, também teve recebimento de policiais de outras regionais para ficar aqui, lotado aqui, não é simplesmente durante esse período de carnaval. Até ano passado, havia esse incremento através de convocações. Então, você vê só, no Pará,
O Pará, você tem um fluxo intenso no mês de novembro por conta... Outubro, por conta do Círio de Nazaré. Então, quando chega a época do Círio de Nazaré, que inclusive é uma festa belíssima, vamos fazer turismo pelo Brasil, vamos lá no Círio, porque é uma festa independente da religião, da religiosidade. Eu não sou católico, mas a festa do Círio de Nazaré é algo assim a ser... e a ser preservado, né? A ser preservado. Mas aquilo não tem nem como não ser. Bate cada ano 2 milhões, 2 milhões e meio de planeja pessoas. 5 anos e não consigo. As igrejas evangélicas mesmo fecham as portas nesse dia para a população mesmo, o próprio público deles irem lá, porque é algo surreal. Só quem vai no Círio de Nazaré sabe. Então, o efetivo, quando chega nessa parte de outubro, o efetivo do Rio de Janeiro, que não tem um incremento tão grande, pode ir para lá. Qual o problema de ir para lá? Rio de Janeiro nem tanto, porque Rio de Janeiro é um caso à parte no Brasil. Mas acho que Rio, São Paulo, se eixa, mas... Em especial Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é algo muito sui generis com relação ao país, porque tem muita criminalidade, tem muito trânsito, tem muito, enfim... mas aí qual é o problema do pessoal de Minas, por exemplo, seguir para lá, ou do Rio mesmo, seguir para o Círio de Nazaré? Agora, em compensação, quando chega no Carnaval, qual é o problema do pessoal lá do Pará vir para o Rio de Janeiro para engrossar as fileiras da fiscalização? Lá você tem, muito embora você tenha festejos na Ilha de Marajó, você tem alguns festejos nesse sentido, mas aqui passa a ser o local de mais risco. Então existe esse remanejamento na Polícia Rodoviária Federal, sim. Por conta da hora extra, essa facilidade e tal, e um remanejamento mais fixo, houve uma diminuição nessa transmigração de policiais, mas ainda havendo necessidade, ocorre sim, principalmente de grupos especializados. Você falou sobre essa questão de particularidades do Rio, e a gente tem já há algum tempo, sobretudo o Cristiano Abreu Barbosa no blog Ponto de Vista, relatando ali o que ficou batizado, pelo menos no blog dele, como Terra de Ninguém, no trecho entre Niterói e Manilha. Eu tinha anotado aqui para perguntar. Que são essas questões como a gente está coordenado. É verdade. Se passa por ele, não passa por mim. Você podia driblar ele, mas aí eu vinha e derrubava. São questões recorrentes, né, de arrastões, assaltos ali, que houve uma redução recente, né, sobretudo com essa parceria da Polícia Militar com a Rodoviária Federal, porque tem essa questão de competência diária, mas como policial no meio interno, certamente você ouve mais relatos do que a gente até que acompanha de fora, embora a imprensa se meta um pouquinho, tenta chegar a todas essas informações, mas no dia a dia, são pessoas que vocês conhecem, enfim. Como que está o panorama desse trecho da BR, que é muito importante para a gente, porque muita gente se desloca para o Rio, para Niterói, sobretudo para trabalho, né? E empresários daqui passam muito naquele trecho. Com o trabalho de inteligência e o trabalho de integração entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, ocorreu uma redução significativa na quantidade desses crimes de arrastão, principalmente roubo à carga, que ali era complicado, mas mais complicado era na Dutra, na Washington Luiz. Você teve uma redução de 40% na quantidade de roubo à carga, que estava muito complicado, era muito complicado. Agora, lá você tem que ter o policiamento, mas é muito difícil você fazer um policiamento naquela região. Eu não tenho como chegar para você e falar como é feito, como não é feito, falar sobre a região, como houve redução, porque eu só posso falar isso como cidadão mesmo, porque lá não é a minha área. Eu não sei nem como operacionalizar um trabalho lá naquela região. Você tem... O que eu sei é o seguinte, você está com um grupo focado naquela região, efetivamente, o inspetor Vasco, que é o nosso superintendente, está muito preocupado com aquela região, não começou com ele, essa preocupação já vem desde... Foi o que eu falei, nós não somos uma polícia de governo, somos uma polícia de Estado. Independente do governo que esteja, a gente tem que trabalhar em prol da sociedade. E isso já é algo que já vinha sendo cuidado, e agora houve uma intensificação. Não é algo fácil. Eu não tenho como chegar para você e falar assim, como resolve o problema. Não tenho. Você tem equipes lá que está resolvendo. Você tem equipes lá, a inspetora Renata, que é a chefe da delegacia lá da região, está enfrentando uma pedreira mesmo, mas está conseguindo reduzir. Agora você vê só como é que, mudando um pouquinho a questão simplesmente dos nossos preconceitos, né? Durante muito tempo, a delegacia administrada por homens conseguiu reduzir bastante, tal, mas agora a delegacia está sendo administrada por uma mulher e está conseguindo reduzir de maneira bastante contundente esse tipo de prática. Então não existe essa de mulher, é homem, polícia é lugar de homem. Não, polícia é lugar de homem, é lugar de mulher, enfim, é lugar de seres humanos pensantes e que se no momento se faz pensante, consegue resolver
toda a problemática. Yuri, você falou também em algum trecho da entrevista que você está atuando aqui há 20 anos. Sim. Né? O que você viu desse panorama todo que a gente discutiu aqui sobre as particularidades da região? O que você viu mudar demais nesses 20 anos? Tem algo que chamava mais a atenção da polícia por ser mais reincidente lá atrás e que isso não é mais uma problemática tão comum? E o que surgiu de novo como problemática para vocês agora na fiscalização de trânsito? Olha só, a questão da moto. Isso daí é algo que o motociclista hoje, ele não é mais consciente, não. Vamos ser sinceros que ele não é consciente mais, não. Ele tem mais medo. Então, quando você verifica a quantidade de imprudências, o motociclista praticando, hoje reduziu bastante. Ainda está alto. Até porque o índice de letalidade num acidente por moto, ele é muito superior ao índice de letalidade de qualquer tipo de infração. Outra coisa que saltou muito aos olhos foi bebida de direção. Bebida de direção reduziu muito, principalmente quando você fala de veículos de carga. Era muito, quando começou a fiscalização do bafômetro mesmo, intensificando com os novos bafômetros, era muito comum você flagrar caminhoneiros com o uso de bebida. Hoje já não é tão comum você flagrar o caminhoneiro com o uso de bebida. Quase não se vê mais isso. Então são duas facetas assim, dos mais graves, em que houve uma redução sensível mesmo. Antigamente tinha um negócio que eles chamavam de rebite, que era um negócio terrível, porque ele te mantinha acordado e de repente se apagava. Isso daí, o rebite, existe um outro fenômeno em que ocorreu uma redução do rebite, até porque era muito medicamento. O rebite nada mais é do que medicamentos que foram proibidos aqui no país. Eles se utilizavam desse Desobese, era o mais comum. Era muito comum o caminhoneiro tomar o rebite, era exatamente isso. Ele ficava sob formato de zumbi durante um período de tempo, dirigia, e depois batia mesmo, e acabava mesmo. Só que aí quando você não tem mais o Desobese sendo fabricado nas empresas de forma regular, tal, então não tem como ele comprar isso. Aí você gera um outro fenômeno que é triste. E aí eu vou falar de dados da própria, eu não sei qual a associação de Desobese era um remédio para emagrecer, né? Onde você tem cerca de 30% dos caminhoneiros que são viciados em cocaína. Então, isso é um índice bastante alto, bastante preocupante, porque o caminhoneiro que hoje está viciado em cocaína, muitos deles eram aqueles que utilizavam-se do Desobese, porque o objetivo, em muitos momentos, é praticamente o mesmo. Mas até isso houve uma mudança de postura. Hoje você tem empresas de seguro de carga que obrigam que você fique parado de meia-noite às 6 da manhã. Então não adianta você querer utilizar-se de determinados medicamentos, determinadas práticas assim, porque você tem que parar das 10 às 6 da manhã. É uma brincadeira de cão e rato, de gato e rato. Faz uma coisa, a gente tem que vir. Então você hoje tem a lei do descanso e está sendo fiscalizado, está sendo cobrado, os caminhoneiros têm que parar, têm que dormir. Dormir não, tem que parar pelo menos, né? Você tem a questão da fiscalização para renovação da carteira, em que você tem o exame contra a droga. Isso é importantíssimo, gente. As pessoas às vezes ficam se pegando, mas é caro, não sei o quê. Então vamos resolver o problema do caro. Não vamos simplesmente quebrar o sofá, vamos resolver o problema que é o problema. O problema é o preço. Então vamos fazer subsídio, o governo fazer subsídio, não chegar e mandar cortar uma coisa dessa daí, porque o caminhoneiro que se utiliza de drogas, ele tem que ser tratado, sim, mas ele não pode dirigir. O principal é isso. Qual é o imediatismo num caminhoneiro que usa cocaína? Ele não dirigir. Num segundo momento, vamos tratar. Exato. Agora, com relação, vem esse período de carnaval aí, você falou sobre a redução, sobretudo nos caminhoneiros, mas até mesmo para o motorista comum, com relação à associação de álcool e direção. Por mais que tenha reduzido, ainda existe, como você chamou de criminoso, de quem faz isso. Mas e a multa e a fiscalização? Existem faixas de fiscalização? Qual o risco de prisão, inclusive, de se dirigir embriagado? O que acontece? Você tem a multa e mesmo que a pessoa se recuse a soprar, tá certo? Se a pessoa não quiser soprar por conta de... Sei lá, a gente sabe que dificilmente uma pessoa vai recusar-se a soprar por conta de ideologia, etc. Vai se recusar a soprar normalmente, não posso dizer 100%, porque ele bebeu. Ou porque ele está com medo, porque ele bebeu ontem e está com medo de soprar hoje e cair na... E não quer fazer prova contra ele mesmo. Não quer fazer prova contra ele. Tudo bem, a lei contempla isso.
Nesse momento ele é multado. É fato, ele é multado pelo mesmo valor que ele seria multado se ele soprasse o bafômetro e desse o índice etílico. Qual é o índice hoje? Zero. O que você tem do aparelho, uma margem do aparelho, que é 0,01. É praticamente zero. Você não tem margem hoje no país. Um sorvete de passos ao rum, bombom, essas coisas não vai cair. Isso daí justamente entra na margem de segurança do etilômetro. Então, e aí você tem a faixa simplesmente da multa para a faixa do crime. E aí você tem, a partir de 0,36 de mililitros de álcool por sopro, tá? Por metro cúbico de sopro, você passa da multa apenas para o crime. Yuri, mas quanto é que eu tenho que beber para dar a multa? Depende da compleição física da pessoa. A sua compleição física vai ser diferente da dele, que vai ser diferente da minha. Eu não bebo, eu naturalmente não bebo, eu não sou de beber. Então, se eu beber uma latinha de cerveja, eu vou cair na fiscalização, mas com força e com vontade, porque eu não bebo. De repente você está mais acostumado, seu metabolismo está melhor do que o meu, você tem um corpo maior que o meu, até a questão de homens e mulheres é diferente na hora de bebida, então isso daí é complicado. Às vezes, a pessoa bebe lá 3 garrafas de cerveja e já cai como crime. Não é assim. Por isso, quando eu digo o seguinte, quem bebe e dirige é criminoso, não é simplesmente um infrator, porque muitas vezes o que a gente flagra é a pessoa que bebeu e bebeu muito. Então ele está cometendo. E beber muito não é beber uma caixa de cerveja, não é beber uma caixa para até cair. É beber 3 cervejas. Desculpa o ouvinte que está ouvindo aqui, pode estar criticando, pode ser besteira. Eu dirijo melhor quando eu bebo, besteira, porque você dirige mal. Isso é mentira. Quando você bebe, você não tem noção do quão mal você dirige, do quão ruim você dirige. Você dirige mal naturalmente. Quando você bebe, você perde a noção disso daí. Querendo ou não querendo, meu amigo, você está cometendo um crime. Eu acho... Desculpa, não, pode seguir. Não perca o seu fio da meada. Eu acho até que deveríamos incentivar as pessoas. Por exemplo, eu convido o Arnaldo para ir lá em casa. Aí ele toma 5 cervejas. Aí ele está de carro, eu vou sequestrar a chave dele. Entendeu? Arnaldo, faz o seguinte, tem um quarto ali. Hoje fica ali, pô, não custa nada. Além de táxi. Amanhã eu não quero ir no teu enterro. Você tem além de táxi, você tem os aplicativos, hoje você tem uma facilidade. A carona, a carona solidária, você tem tudo isso. O pessoal gostava de sair comigo porque eu era o motorista da rodada sempre. Eu nunca fui de beber, então eu acabava sendo motorista da rodada. Muito embora eu dirija mal pra caramba, mas eu era o motorista da rodada. É melhor andar de Uber do que andar comigo. Tenho plena consciência pra você ver. Até isso. Mas é melhor andar com um sujeito que dirige mal do que com um sujeito bêbado que acha que dirige bem. E outra coisa, aí é o problema. Eu acho que eu dirijo mal, por conta disso já fico meio ressabiado, tal. Nunca me acidentei. Agora, a pergunta que eu ia engatar aquela hora, que o Marco fez uma ponderação até pertinente, mas o que eu ia fazer é o seguinte, em algum momento a pessoa pode sair presa do bafômetro, soprou, bateu um índice. Que índice é esse e qual é a sanção? 0,36 mililitros de álcool por metro cúbico de sopro. E qual a sanção que a pessoa pode sofrer? Ela pode sofrer a prisão, né? Período, você sabe? Rapaz, agora você me pegou, não sei se são de 6 meses a 2 anos, aí realmente depende. Não sei. Normalmente o que acontece? Se ele não oferecer o risco de dano, chega na Polícia Civil e o delegado o libera sob forma de fiança. Entendeu? Isso daí é o mais comum. Eu nunca vi, já vi sim, pessoa que foi presa e efetivamente ficou presa porque o delegado ele arbitrou uma fiança maior e acabou não tendo conseguido. Agora, mesmo sair sob forma de fiança, não quer dizer que ele não vai responder ao processo. Não, fiança ao processo, sim. E eu já vi pessoas sendo punidas com prisão. Eu ainda não... Nenhum dos meus casos eu flagrei a questão da prisão. Agora, réu primário, tem todas as primário, vai para a sexta base. Só que ele fica com o nome sujo. Sim, ele fica lá, ele já não é mais criminoso. Não é mais... como é que chama? Não é mais primeiro caso de... Réu primário. Réu primário. Não é mais a pessoa cometeu isso, daqui a pouco comete de novo. Você tem casos aí de pessoas que matam ao volante, aí sim, elas são presas efetivamente. Aí não é simplesmente foi lá e como age numa situação em que não há morte. Aí você já tem o homicídio. Aí dependendo do Ministério Público, dependendo da interpretação do delegado, do juiz,
Aí, houve dolo, não houve, dolo eventual, não houve, enfim, aí já sai da nossa... Interessante que houve um caso aqui, 1 ano e meio, 2 anos atrás, de uma publicitária, uma menina que trabalhava numa agência de publicidade, com a filha ou com o filho no carro, um carro grande nessas caminhonetes, pegou ali, avançou o sinal na Arthur Bernardes e pegou o carro dela, morreu na hora. E a última notícia que eu sei é que o rapaz ele não conseguia nem ficar em pé. Não se machucou, não. Não aconteceu nada com ele. Ele não conseguia nem ficar em pé, sentado de bêbado. E não aconteceu nada. Está dirigindo, tá por aí. Muitas vezes aí é triste, revolta, porque pode acontecer com a gente, com um parente, e você não vai ficar feliz, né? Verdade. Mas, Yuri, já estamos... Eu só queria tirar um mito e verdade. Esses produtos de bochechar com álcool, muita gente diz que Listerine, por exemplo. Isso daí o que dá? Se a pessoa acabou de bochechar e cuspiu e assoprou, dá um nível altíssimo. Por quê? O etilômetro ele pega o ar. Então, o que acontece? Se você não bebeu o álcool, você não tem dentro dos seus órgãos, enfim, o ar com o álcool, né? No momento que você sopra o Listerine e sopra lá o bafômetro, sim, ainda está na sua boca aquele ar, que sai em poucos segundos. Sai em poucos segundos. Por isso, como é que é feito o nosso teste? A pessoa assopra uma vez, espera 15 minutos e assopra a segunda vez. Porque já deu tempo suficiente, tanto é que a gente fala para a pessoa lavar a boca e depois assoprar de novo. Então a pessoa pode soprar uma situação sui generis. A pessoa é abordada, pega um Listerine, bota na boca e vai assoprar o bafômetro. Isso não acontece, isso daí é irreal. E ainda que aconteça, de repente a pessoa quer, sei lá, eu quero agora criar confusão, criar quizumba. E faz um negócio desse, beleza, fica 15 minutos aqui fora, sem Listerine, e depois você assopra de novo. Não vai dar. Isso daí é mito. Então esqueça, não anda com Listerine, balinha de uísque. De uísque. Se a pessoa tomou uma balinha só de uísque, de rum, de seja o que for, dificilmente vai cair. Agora, já teve situação, uma vez um fato engraçado, parei um padre. E eu falei, vamos fazer o etilômetro. E ele ficou indignado, porque falou assim, mas eu sou padre. Eu falei, mas padre também mata. Se você tiver num índice alto... mas eu fiz agora 3 missas direto, eu não sei qual e o vinho canônico é forte que... Fiz 3 missas direto. Falei assim, se o senhor fez 3 missas direto, e o senhor bebeu mesmo vinho durante as 3 missas direto, o senhor tem que ter um motorista. O senhor não pode dirigir. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se o senhor não tem condição de dirigir, outra pessoa tem que dirigir. Ele fez o bafômetro, não caiu, realmente não caiu. Acho que a quantidade de vinho que ele tinha bebido tinha sido muito pouco, mas serviu. Eu não estou ensinando o padre a rezar a missa, não é isso. Eu estou ensinando naquele momento o padre a pegar uma rodovia depois, porque ele é especialista em missa, não é especialista em rodovia. Exatamente. Quem sou especialista sou eu. Vamos encerrando então, né? A gente até estourou um pouquinho. Agradecer, Yuri, pela disponibilidade. E sempre que precisar da gente, né, Marco? É verdade. E manter o contato para que a gente, depois, após o Carnaval, possa divulgar aqui os dados do trabalho, o que foi feito. E, se Deus quiser, sem grandes tragédias nas estradas, isso a gente torce muito, mas muito mesmo. Arnaldo, amanhã? Amanhã a gente continua, a gente falou muito aqui sobre operações de carnaval, amanhã a gente continua em clima de carnaval, mas com uma outra vertente, né? Hoje nós falamos de segurança, amanhã nós vamos falar sobre as mudanças do carnaval de Campos, nós vamos trazer aqui, amanhã eu estou aí do seu lado, porque a bancada vai estar cheia, Marcelo Sampaio, o Marcelo da Hora e o Matheus Berriel. Matheus não dá muita sorte quando vem aqui não, né? Quando ele vê, os entrevistados faltam. 2 vezes isso aconteceu. Então não divulga que o Matheus veio. É verdade. Surpresa, chegou o Matheus. Mas Matheus, que já editou o segundo caderno e vive oscilando entre esporte e segundo caderno, e o TCC dele de jornalismo foi na área de samba também, no Carnaval Campista. O Marcelo Sampaio, que já esteve aqui, um extremo conhecedor, sim, claro. Presidente do Conselho Municipal de Cultura, e o Marcelo da Hora, que é presidente da Associação de Bois Pintadinhos e Escolas de Samba aqui de Campos. Aí nós vamos falar sobre o Carnaval de Campos especificamente, e estou tentando ainda para essa semana falar sobre o de São João da Barra. Então valeu. Mais uma vez agradecendo ao Yuri Guerra a presença. Muito obrigado, Yuri. Arnaldo, uma boa terça-feira para você, bom trabalho,
lá na redação da Folha. E eu continuo aqui até meio-dia com o melhor da música para você na Manhã Folha, aqui na Folha FM, a rádio que toca você. A hora de comprar HB20 e